Tell me, do you bleed? You will. Olá, bem-vindos ao Cinemarden. Essa semana não dá para falar de outra coisa que não seja a estreia mundial de Batman vs Superman. Você fica perguntando, precisava que os dois brigassem? Os dois são super-heróis, os dois são heróis, por que é que eles vão brigar? Na realidade, são os dois maiores ícones da DC Comics. São heróis já bem estabelecidos no imaginário de todo o planeta. Superman surgiu lá em 1937, o Batman surgiu no ano seguinte, em 1938, e ao longo desse período todo, nos quadrinhos, eles se enfrentaram algumas vezes, muito pouco, mas algumas vezes sim, principalmente em 1986, coincidentemente, há 30 anos, quando a DC Comics fez uma grande reformulação no seu plantel de super-heróis, com a saga Crise nas Infinitas Terras, que foi lançada em 1985, já no ano seguinte, muitos dos seus heróis tiveram suas origens recontadas. E no caso específico do Super-Homem, foi contratado na época o roteirista e desenhista John Byrne, que redefiniu o Superman, assim como do lado do Batman, o Frank Miller cuidou disso. O Frank Miller fez primeiro uma história completamente, digamos assim, distópica do Batman. Ele escreveu e desenhou o Cavaleiro das Trevas. Essa história foi lançada em 1986, em apenas 4 capítulos, e mostrava, num futuro próximo, o Batman já aposentado, tinha sumido de cena, e era forçado a voltar à ativa, já quase sessentão, por conta do caos que se instalou em Gotham City. A figura do Superman, que sempre foi o escoteiro americano por excelência, até pelas cores do seu uniforme e a postura bom moço que ele sempre teve, se encaixou bem como um escoteiro nessa versão futurista criada pelo Frank Miller. E chega um ponto da história que os dois, por serem bem distintos, um representa a luz, no caso o Superman, e o Batman representa as trevas, eles tinham que se confrontar. As ações do Batman causam um mal-estar, a volta do Batman, da maneira como ele age, causa um mal-estar, e o Superman é acionado pelo governo para resolver essa questão. E há, nessa história em quadrinho, o Cavaleiro das Trevas, um grande embate entre os dois. Aí nós temos a vida do Batman e do Super-Homem no cinema. O Super-Homem teve a sua série iniciada lá no final dos anos 1970, o filme do Richard Donner, que revelou o Christopher Reeve no papel título. Foram feitos 4 filmes na época. Os 2 primeiros são bem interessantes, principalmente o primeiro é muito bom, o terceiro é bobinho e o quarto é ladeira abaixo, é inqualificável de ruim. Pouco depois surge a primeira franquia, ou a primeira série de filmes com o Batman. O primeiro em 89, dirigido pelo Tim Burton, que voltou a dirigir também na sequência, em 92, o Batman O Retorno, tendo Michael Keaton como o Cavaleiro das Trevas. Depois a franquia continuou com mais 2 filmes dirigidos pelo Joel Schumacher, com 2 atores diferentes fazendo o Batman. Primeiro o Val Kilmer em Batman Eternamente e depois o George Clooney em Batman e Robin, que foi tipo assim, o final da ribanceira, caiu e se afundou completamente. Não era possível imaginar uma sobrevida para o Batman depois da tosqueira que foi aquele filme. Mas aí o tempo passou, e Christopher Nolan trouxe o Batman de novo aos cinemas em 2005, com Batman Begins. E aí você via nesse Batman Begins uma forte influência do trabalho do Frank Miller. Tinha muitos elementos da série Ano 1, que o Frank Miller escreveu, e teve desenho do David Mazzucchelli, numa série também de 4 capítulos em quadrinhos que redefinia a origem do Batman. Era visível essa influência do Ano 1
naquele filme dirigido pelo Christopher Nolan em 2005. Veio uma continuação em 2008, o Batman Cavaleiro das Trevas, e essa trilogia do Christopher Nolan se fechou em 2012 com o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Nesse meio tempo, a Warner, que é dona da DC Comics, tentou revitalizar a franquia do Superman, já que a do Batman estava fazendo sucesso, vamos trazer de volta o Superman. E aí fez o Superman, O Retorno, dirigido pelo Bryan Singer, que é um filme que não é ruim, tem muitos bons momentos, mas ele não conseguiu dialogar com seu público na época, porque, antes de tudo, ele presta uma grande homenagem ao Super-Homem do Christopher Reeve, ao primeiro filme do Super-Homem do Richard Donner. Ele é reverencial demais a esse filme, e isso terminou por prejudicá-lo. O filme não rendeu o que se esperava na época. Quando o Nolan conclui a trilogia do Batman, ele se torna, a convite da Warner, produtor de uma nova série de filmes, novamente trazendo o Superman. E em 2013 ele produz para o Zack Snyder dirigir O Homem de Aço. O Zack Snyder era conhecido pelo trabalho dele com Watchmen, também antes pelo filme que ele dirigiu inspirado num quadrinhos do Frank Miller, o 300. Então parecia ser a pessoa certa para este filme. Ele fez um trabalho muito interessante, trouxe um novo super-homem, o Henry Cavill, e o filme meio que dividiu os fãs. Muitos gostaram da maneira meio sombria, forte, a forma como a história foi recontada, isso agradou a muita gente, mas algumas decisões que o diretor tomou desapontaram os fãs. Uma delas tendo a ver até com o próprio caráter do super-herói, com a própria essência dele. De qualquer maneira, o sucesso não foi tão pequeno assim, o filme teve uma boa bilheteria e abriu caminho para uma óbvia continuação que chega aos cinemas essa semana. Só que dessa vez a Warner resolveu beber numa das melhores fontes que poderia beber para uma história do Super-Homem e também querendo pegar carona em trazer o Batman de volta para tentar recuperar o sucesso que a trilogia do Nolan obteve. Então, inspirado no famoso duelo que o Batman tem contra o Superman no Cavaleiro das Trevas, esse novo filme, Batman vs Superman, realiza esse desejo antigo de muitos fãs de ver os dois se enfrentando no cinema. O filme, até o momento, não tem dividido muitas opiniões. Resumidamente, pode ser dito assim: se você gostou de O Homem de Aço, você vai gostar muito de Batman vs Superman. Se você torceu o nariz com O Homem de Aço, dê uma chance a Batman vs Superman. Até porque uma das polêmicas que o filme vem enfrentando desde que foi anunciado o elenco foi justamente a escalação de Ben Affleck para o papel do Batman. Devo tranquilizá-los que não é tão ruim assim. Não é o que se pintava. Eu reconheço até que muito disso se deve à lembrança ruim que se tem do Ben Affleck no papel do Demolidor, lá atrás que ele fez para a Marvel, mas a coisa está bem diferente aqui. Na realidade, a Warner está usando esse filme para preparar terreno para uma série de outros filmes inspirados nos super-heróis da sua editora. Neste filme em particular, Batman vs Superman, temos tipo uma versão light ou reduzida da Liga da Justiça, que teremos no futuro um filme com eles. Além dos dois mais icônicos heróis do universo da DC Comics, temos também uma grande personagem que tem uma participação mais do que especial nesse filme, que é a Mulher Maravilha, que já tem o seu filme solo sendo feito para estrear no ano que vem. Temos também participações do Aquaman e de outros heróis que compõem o plantel da DC Comics. Se esse filme funcionar, e a expectativa do estúdio é muito grande, é de que o filme efetivamente seja um grande sucesso, isso vai pavimentar todo o caminho futuro de adaptações de heróis da DC Comics. Coisa que eles perderam um bom terreno para os filmes da Marvel. A Marvel foi muito mais ágil e feliz nas suas adaptações do que a DC Comics até agora. A DC Comics, então, através do seu braço cinematográfico, que é o Warner, está tentando recuperar esse
terreno e, consequentemente, se firmar como uma boa opção nessas adaptações cinematográficas de super-herói. Então, o filme já está em cartaz, veja, tire suas conclusões e só o futuro nos dirá se teremos ou não mais filmes de super-herói pela frente. Tudo indica que sim. Até o próximo Cinemarden.